Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro e nós vamos iniciar a nossa terceira aula que falará sobre números racionais e esse tópico, esse tema é um dos itens do edital do... Vamos à leitura do primeiro enunciado. Acompanhe comigo na tela. Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado e isso será feito em 3 etapas, conforme mostra a figura. O comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é de... Bem, reparem, pessoal, que o trecho de 3,6 km ele foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa tem 1,2 km, a segunda etapa tem um comprimento de x sobre 3 e a terceira etapa de x. Bem, se eu somar, portanto, 1,2 km mais x sobre 3 mais x, isso tem que ser igual ao total, que é 3,6 km. Bem, pessoal, reparem que mesmo trabalhando com números racionais, nós vamos trabalhar também com um outro assunto que também está no edital, que é a parte de equações. Então, aqui, você não está trabalhando, exercitando apenas um conceito, mas também o conceito de equações. Vamos continuar. Para resolver essa equação, vamos passar esse 1,2 para o lado direito da equação. Como aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, nós temos x sobre 3 mais x é igual a 3,6 menos 1,2. Assim, temos que x sobre 3 mais x é igual a 3,6 menos 1,2 é 2,4. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer operações com frações. Como nós vamos fazer a diferença entre x e x sobre 3, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que no caso é 3, e depois pegar o mínimo múltiplo, dividir pelos denominadores antigos e multiplicar pelos numeradores antigos. Então, aqui nós teremos que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3, 1 vezes x, x. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. E isso tem que ser igual a 2,4. Mas aí alguém pode chegar e perguntar, mas professor, não teria que colocar o valor do mínimo múltiplo comum dos dois lados da equação? Poderia também. Isso seria uma outra forma de resolver. Tudo bem? Continuando. X mais 3x, 4x. Isso aqui é igual a 2,4. Esse 3, como aqui ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vezes 3. Aqui nós poderemos fazer uma simplificação. Eu posso aqui dividir por 4. E esse 2,4 por 4. Então, aqui, ó, 4x dividido por 4 é igual a x. Isso aqui é igual a 2,4 dividido por 4 é 0,6 vezes 3. Portanto, x é igual a 0,6 vezes 3, que é igual a 1,8 quilômetros. Portanto, esse x é igual a 1,8 quilômetros. Só que a questão pede para determinarmos o comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa. E na segunda etapa, o trecho a ser recapeado tem o comprimento L de x sobre 3. Como x é igual a 1,8 quilômetros, nós temos que esse comprimento vai ser igual a 0,6 quilômetros, que é igual a 600 metros. E isso está na alternativa A. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio.
Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Bem, vamos indicar por D a distância entre as cidades A e B. Do enunciado, nós temos que, após percorrer 1/8 da distância entre as cidades, ele passa pelo primeiro pedágio. Portanto, podemos fazer a indicação do primeiro pedágio. Ele deve estar neste ponto aqui, após ter percorrido 1/8 da distância que nós chamamos de D. Em seguida, repare que, após percorrer mais 1/5 da distância entre as cidades, ele vai passar pelo segundo pedágio. Portanto, após percorrer 1/5 de D, ele vai passar pelo segundo pedágio. Bem, se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então isso significa que essa distância aqui é de 459 quilômetros. A distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Ele quer saber quanto vale essa distância aqui. Bem, então, com essas informações, nós podemos montar a seguinte configuração. Bem, reparem, pessoal, que essa distância D, na verdade, é a soma dessa distância, que é 1/8 da distância D, com essa distância, 1/5 da distância D, com essa distância, 459 quilômetros. Portanto, eu posso escrever que D, que é a distância total, será a soma de 1/8 de D com 1/5 de D com 459 quilômetros. Pessoal, percebam que aqui, mais uma vez, nós temos uma equação para resolver. Vamos continuar. Vamos passar todo mundo que tem D para o lado esquerdo dessa equação. Nesse caso aqui, 1/8 D é positivo, vai passar subtraindo. 1/5 D também vai passar subtraindo. Portanto, temos D menos 1/8 de D menos 1/5 de D, que é igual a 459. Agora, nós temos que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 1, 8 e 5. Esse MMC pode ser o produto desses valores. 1 vezes 8 vezes 5 é 40. Portanto, 40 dividido por 1, 40. Vezes D, 40D. 40 dividido por 8 é 5. Vezes 1, 5. Vezes D, 5D. Então, aqui, menos 5D. 40 por 5 dá 8. Vezes menos 1D, menos 8D. Isso aqui é igual a 459. Bem, 40 menos 5D menos 8D é igual a 27D sobre 40, que é igual a 459. Passando esse 40 multiplicando, pois aqui ele está dividindo, nós temos 27D é igual a 459 vezes 40. Antes de fazer o produto de 459 por 40, nós podemos simplificar 27 por 27 e 459 por 27. E aí teremos D igual a 17, que é 459 dividido por 27, vezes 40. Aí, nós temos que D é igual a 680 quilômetros. Só que não é isso o que o exercício pede. Ele pede a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio, que é 1/8 de D. Então, aqui, ó, 1/8 de D é igual a 1/8 vezes 680, que é igual a 85 quilômetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A representação fracionária do resultado da operação
0,21875 menos 0,15625 é? Bem, primeiro precisamos fazer esta diferença. Então, 0,21875 menos 0,15625 será igual a 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 8 menos 6, 2. 1 menos 5 não dá, então aqui vamos pedir 1 emprestado, tira 1 aqui, sobra 1, fica 11. 11 menos 5, 6. 1 menos 1, 0 e 0. Portanto, essa diferença aqui é igual a 0,0625. Só que ele pede para nós determinarmos a representação fracionária. E, pessoal, 0,0625 é a mesma coisa que 625 dividido por 10.000. Repare, a vírgula está aqui. Se eu andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita, é a mesma coisa que dividir por 10.000. Nós podemos simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 625. E 625 dividido por 625 é igual a 1. E 10.000 dividido por 625 é igual a 16. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão. João recebeu um prêmio em dinheiro por ter alcançado a sua meta de vendas na empresa onde trabalha. Sabendo que o valor do prêmio recebido corresponde a 1/3 do seu salário líquido e que o valor total, que é o salário líquido mais o prêmio, recebido por João, foi igual a R$ 3.600, é correto afirmar que o valor do prêmio era... Bem, então primeiro, pessoal, nós precisamos traduzir algumas informações que estão no enunciado. Então, a primeira informação fornecida é que o valor do prêmio corresponde a 1/3 do salário líquido. Vamos chamar o prêmio de P e o salário líquido de S. Então, o valor do prêmio corresponde a igual a 1/3 do salário líquido, que é S. A outra informação diz que o valor total, que é o salário líquido, que nós chamamos de S, mais o prêmio, que nós chamamos de P, foi de R$ 3.600. Ou seja, S mais P é igual a R$ 3.600. Reparem que aqui, pessoal, nós temos um sistema de equações, que é um outro item que está no edital do concurso. Então, mais uma vez, pessoal, nesses exercícios, nós não estamos trabalhando apenas com um conceito, nós trabalhamos também com outros conceitos do mesmo edital. Continuando. Para resolver essa questão, reparem, o exercício pede para determinarmos o valor do prêmio, que nós chamamos de P. Então, o ideal é que a gente consiga reduzir tudo a uma única equação em função de P, que é o que eu estou procurando. Na primeira equação, nós podemos passar esse 3 multiplicando, pois aqui ele está dividindo. Então, eu posso concluir que S é igual a 3P, ou 3P igual a S. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir esta informação na segunda equação. Se S é igual a 3P, no lugar do S, eu vou substituir por 3P. Mais P é igual a 3.600. Portanto, 3P mais P, 4P, que é igual a 3.600. Portanto, P é 3.600 dividido por 4. Podemos concluir que P é igual a R$ 900. E isso está na alternativa A. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Dentre as alternativas a seguir, a fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7 é... Bem, vamos aqui, pessoal, representar uma reta numérica com
os valores 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e representar estas frações das alternativas sobre essa reta numerada. Então, primeiro, 1/3. Onde nós podemos representar 1/3 nessa reta numerada? Primeiro, precisamos achar o valor decimal dessa fração. Então, 1 dividido por 3 vai ser igual a... Bom, vamos fazer essa continha aqui. 1 dividido por 3 não dá, então a gente vai ter que colocar um zero aqui. E aí vai ficar 0, no quociente. Quantas vezes o 3 cabe no 10? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Menos, sobra 1. E aí, reparem, eu vou continuar colocando 0, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 9, e por aí vai. Então, 1/3 é 0,3333, aqui nós temos uma dízima. Na reta numerada, 1/3 vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Então, aqui está 1/3. Tudo bem? Agora, vamos ver onde o 4/7 ficará localizado. 4 dividido por 7. Também temos que acrescentar o 0 aqui, vai ficar 0, Qual o número que nós podemos, então, multiplicar por 7 para chegar próximo do 40? 5. 7 vezes 5, 35. Faça a subtração, sobra 5. Coloca o 0. Quantas vezes o 7 cabe dentro dos 50? Aproximadamente 7. Então aqui vai ficar 7 vezes 7, 49. Chegou bem perto. Menos, sobra 1. Portanto, 4/7 é aproximadamente 0,57. Assim, localizando na reta numerada, 4/7 está mais ou menos... Agora, 5/3. Pessoal, reparem que nessa fração, o numerador é maior que o denominador. Portanto, essa fração é maior do que 1. Então, essa fração vai estar bem aqui para frente, ó. Já nem precisa nem fazer a conta. Isso aqui é a fração 5/3. Agora, 2/5. Vamos dividir. 2/5. Coloca o 0, 0, aqui vai ficar 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Portanto, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Então, aqui, ó, nós temos a fração 2/5. E para finalizar, 3/4. 3 dividido por 4. Então, aqui coloco o 0, 0, Aqui vai ficar 7. 7 vezes 4, 28, menos, sobra 2. Coloco o 0, 5. 7, 4 vezes 5, 20. 0. Portanto, 3/4 é a mesma coisa que 0,75. E essa fração está mais ou menos por aqui, ó. 3/4. E aí, voltando para a pergunta. A fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7 é quem está entre 0,5 e 0,7. Ou seja, quem está nesse intervalo aqui, ó? O 4/7. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Yuri está digitando um trabalho de matemática. O problema proposto é o seguinte. Um grupo de garotos foi a uma pizzaria. Caio comeu 3 pedaços da pizza de atum e 3 pedaços da pizza de marguerita. Cada pizza estava dividida em 8 partes iguais. Em relação a uma pizza inteira, que porção Caio comeu? Yuri sabe responder facilmente essa questão, mas como tem dificuldade em digitar uma fração, resolve apresentar a resposta em número decimal, sendo esta, bem. Então, primeiro vamos encontrar a fração correspondente e depois transformar em um número decimal. E aqui, pessoal, reparem que ele comeu 3 pedaços da pizza de atum, depois 3 pedaços da pizza de marguerita. Cada pizza estava dividida em 8 partes iguais. Agora, em relação a uma pizza inteira, que porção Caio comeu? Bom, então aqui, ó, ele comeu 3 pedaços da pizza de atum, 3 pedaços da pizza de marguerita, e esses pedaços correspondem a que porção de uma pizza inteira? Bom, então aqui, ó, nós temos 3 partes de atum, depois
nós temos aqui, ó, 3 partes da pizza de marguerita. E isso, reparem, representa 6 partes de um total de 8. Portanto, a fração correspondente ao que Caio comeu é 6/8. E simplificando por 2, nós temos a fração 3/4. E nós resolvemos na questão anterior que 3 dividido por 4 é igual a 0,75. E isso está na alternativa E. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel, R$ 720 para pagar a faculdade e 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa, água, luz, telefone, que correspondem a R$ 360. A fração que representa quanto Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário é de... Bem, pessoal, primeiro, vamos considerar que o salário do Gabriel é representado por essa barra aqui. E aí, de acordo com o enunciado, 1/3 dessa barra, ou seja, 1/3 do salário, serve para pagar o aluguel. Então, 1/3 vai só para aluguel. R$ 720 dessa barra, desse salário, serve para pagar a faculdade. E 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa. Então, aqui, ó, eu tenho a barra toda, que é a representação do salário, 1/3 dessa barra do salário para pagar aluguel, 720 para pagar a faculdade, e aí tirando o aluguel e a faculdade, vai sobrar um tanto aqui, o restante, o resto. Tudo bem? E o enunciado diz que 3/4 desse restante, então não é tudo, mas apenas 3/4 disso, que é mais ou menos isso daqui, ó, vai servir para pagar com as contas da casa. E esse 3/4 do restante corresponde a R$ 360. Portanto, podemos concluir que 3/4 de R é igual a R$ 360. Passando esse 4 multiplicando, nós temos que 3R é igual a 4 vezes 360. E, portanto, 3R é igual a 1.440. Assim, R é 1.440 dividido por 3, que é igual a R$ 480. Portanto, ele gasta R$ 480 com as despesas da casa. Bem, só que, reparem que o salário dele, é utilizado para pagar o aluguel com 1/3 desse valor, para pagar a faculdade, que é R$ 720, e com R$ 480 com despesas da casa. Portanto, eu posso escrever que S é igual a 1/3 de S mais 720 mais 480. Passando 1/3 de S para o outro lado, subtraindo, nós temos que S menos 1/3 de S é igual a 720 mais 480. E 720 mais 480 é igual a 1.200. S menos 1/3 de S, bom, aqui tira o mínimo, que é 3. 3 por 1, 3 vezes S, 3S. Menos 3 por 3, 1 vezes 1S, 1S. Isso aqui é igual a 1.200. 3S menos 1S, 2S. É igual a 1.200 vezes 3, que é 3.600. Portanto, S é igual a 3.600 dividido por 2. Portanto, S é igual a R$ 1.800. Esse é o salário do Gabriel, R$ 1.800. Mas o que a questão está pedindo é a fração que representa o quanto o Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário. Portanto, quanto que ele paga de faculdade? R$ 720. E o seu salário é de 1.800. Bem, aqui eu posso simplificar 0 com 0.
Então, nós vamos ter 72 dividido por 180. Nós poderemos simplificar por 36. Agora, nós podemos simplificar em cima e embaixo por 36. E 72 dividido por 36 é igual a 2. E 180 dividido por 36 é igual a 5. Portanto, a fração procurada é 2/5, representado na alternativa C. Tudo bem? Vamos a mais uma questão? Acompanhe comigo na tela. Com 1/3 do que tenho na poupança, consigo comprar uma bicicleta no valor de R$ 220, um capacete de R$ 45 e uma roupa de ciclista de R$ 150. Comprando esses 3 itens, restará na minha poupança... Bem, vamos representar o valor da poupança por essa barra. E de acordo com o enunciado, com 1/3 do que eu tenho nessa poupança, ou seja, 1/3 de P, eu consigo comprar uma bicicleta de R$ 220, um capacete de 45 e uma roupa de R$ 150. Portanto, podemos concluir que 1/3 dessa poupança é igual a 220 mais 45 mais R$ 150. Portanto, 1/3 da poupança corresponde a R$ 415. Passando esse 3 multiplicando, o valor da poupança será igual a R$ 415 vezes 3. E, portanto, o valor da poupança será de R$ 1.245. Bem, a pergunta é, comprando esses 3 itens, restará na minha poupança quanto? Bem, eu sei que na poupança há R$ 1.245. E que 1/3 da poupança, nós fizemos a conta aqui, ó, 1/3 da poupança é R$ 415. Então, comprando esses 3 itens, restará quanto na poupança? 1.245 menos 415. É esse pedaço aqui. Então, ó, esse X é o que restará na minha poupança. Então, X vai ser 1.245 menos R$ 415. Fazendo essas contas, nós temos que X é igual a R$ 830, representado na alternativa D. Legal? Vamos a mais uma questão. A distância entre José e Maria é de 80 metros. José anda 3/8 dessa distância em direção a Maria e para. Maria anda 2/5 dessa distância em direção a José e também para. A distância entre os dois após essas paradas será D. Bem, então, de acordo com o enunciado, nós temos que João e Maria estão separados a uma distância de 80 metros. João vai caminhar 3/8 dessa distância e para nesse ponto aqui. Bem, quanto é 3/8 da distância D? É 3/8 de 80 metros. Simplificando 80 por 8 dá 10. 3 vezes 10, 30 metros. Portanto, João andou 30 metros e parou. Tudo bem? Então aqui, ó, 30 metros. Depois, Maria andou 2/5 dessa distância e também parou. Mas quanto que é 2/5 da distância? É 2/5 de 80. Simplificando 80 com 5, nós temos 16. 2 vezes 16 é igual a 32 metros. Portanto, Maria andou 32 metros e João 30 metros. E a questão pede a distância entre os dois após as paradas, ou seja, essa distância aqui. Reparem que essa distância, que eu vou chamar de x, será igual ao total, que é 80 metros, menos o quanto João andou, que é 30, menos o quanto Maria andou, que é 32 metros. Portanto, x será igual a 18 metros. E isso está na alternativa D. Beleza? Vamos à última questão. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Uma empresa comprou um lote de envelopes
e destinou 3/8 deles ao setor A. Dos envelopes restantes, 4/5 foram destinados ao setor B, e ainda restaram 75 envelopes. O número total de envelopes do lote era... Bem, vamos primeiro representar o número de envelopes por essa barra, que eu vou chamar aqui de L. Então, há L envelopes. 3/8 desses envelopes foi para o setor A. Então, aqui, repare, 3/8 de L foi para o setor A. Tudo bem? Do que sobrou, reparem, sobrou isso daqui, que eu vou chamar de R. Então, do que sobrou, 4/5 foram destinados ao setor B. Então, aqui, do que sobrou, uma parte dele, que é 4/5, foi destinado ao B. Então, aqui foi destinado ao setor A e aqui ao setor B. E ainda restaram 75 envelopes. Então, aqui, ainda nós vamos ter 75 envelopes. Tudo bem? Ele quer saber o número total de envelopes. Bem, primeiro, nós podemos verificar que o número de envelopes que restaram será a diferença entre o número total de envelopes L e 3/8 de L que foi destinado ao setor A. Então, R é igual a L menos 3/8 de L. Portanto, R é igual a, tiro o mínimo aqui, que é 8. 8 por 1, 8 vezes L, 8L. Menos 8 por 1, 1 vezes 3L, menos 3L. Portanto, o número de envelopes que restaram é 5L sobre 8. Então, tudo aqui é 5L sobre 8. Só que 4/5 de 5L sobre 8 foram para o departamento B. Então, quanto foi para o departamento B? 4/5 de R. Só que R é 5L sobre 8. Portanto, para o departamento B, foi o equivalente a... Bom, aqui simplifica 5 por 5, 4L sobre 8. Tudo bem? Que é a mesma coisa aqui, se eu simplificar aqui por 4, L sobre 2. Então, para o departamento B, foi o equivalente a L sobre 2. Bem, então, reparem que agora eu posso escrever que o número total de envelopes L vai ser a soma de 3/8 de L com L sobre 2 com 75. Passa 3/8 de L para lá subtraindo, L sobre 2 também subtraindo. Então, nós teremos L menos 3/8 de L menos L sobre 2, que é igual a 75. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, que é 8, nós teremos 8 por 1, 8 vezes L, 8L. Menos 8 por 8, 1 vezes 3L, 3L. Menos 8 por 2, 4 vezes L, 4L. Isso aqui é igual a 75. Portanto, 8L menos 3L menos 4L é L sobre 8, que é igual a 75. L será igual a 75 vezes 8. E 75 vezes 8 é igual a 600. Portanto, havia 600 envelopes nesse lote, representado aqui na alternativa E. Bem, pessoal, com esse exercício, nós finalizamos então o item sobre números racionais. Fique ligado nas próximas aulas. Até a próxima!